Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Desperta Colonial. Meu nome é Edinaldo, eu sou seminarista da igreja. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E nós vamos colocar mais uma vez aquela pergunta que nós temos colocado aí nas últimas reflexões, que é a pergunta: o que é importante? E mais uma vez vamos utilizar a carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos utilizar sempre essa carta para trazer mais uma resposta para nós. Nós tivemos duas outras respostas para essa pergunta, que foi que as pessoas são importantes, né? E depois também nós colocamos que a comunhão, a união é importante. E seguindo aí no texto, nós vamos ver Paulo falar aos Filipenses, capítulo 2, verso 3. Nós vamos já lendo e discorrendo, né, diferente do que nós estávamos fazendo, para ganharmos um pouco mais de tempo e o vídeo fica aí no tempo adequado. Então vamos lá, Paulo falando aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 3. Paulo vai dizer assim: "E nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo." Então Paulo ele começa aqui falando de partidarismo, de vanglória. Então ele está aí utilizando ainda esse assunto de união, de comunhão, de unidade, né? Ele vai falar aí do partidarismo, que nós não podemos ter partidarismo na igreja, mas é comum que tenha. Era em Corinto também, quando fala eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, eu sou de Cristo. Então havia ali o partidarismo, e aqui também não era diferente, havia partidarismo também. E nas nossas vidas, na nossa igreja, muitas vezes isso é comum. Eu prefiro esse, eu prefiro aquele, eu prefiro esse pastor, eu prefiro aquele outro. E nós não temos que ter esse sentimento. Também não temos que ter um sentimento de vanglória, mas sim um sentimento de humildade. Então o que é importante? Humildade é importante. Essa é a resposta para essa pergunta hoje. Então nós vamos falar, nós vamos ver os textos dentro dessa visão de humildade. Então Paulo ele vai colocar aqui uma atitude de humildade, coloca as pessoas, o próximo, num patamar superior a nós mesmos. Versículo 3 ele fala isso, né? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, enquanto nós estamos vendo uma sociedade aí pedindo direitos iguais, nós vemos Paulo elevando um pouco a régua e falando que nós temos que colocar as pessoas num patamar até mesmo superior a nós mesmos. Isso é muito difícil, mas é necessário que tenhamos esse sentimento de humildade. Quando nós temos esse sentimento de humildade, nós colocamos as pessoas com as nossas atitudes, não é necessariamente com a nossa boca, com a nossa fala, mas as nossas atitudes levam as pessoas a um patamar superior a nós. O que nós fazemos, o que nós pensamos, leva as pessoas a isso, né? E é esse sentimento que nós temos que ter de humildade. Então esse sentimento é necessário, essa atitude é necessária para que as pessoas se sintam e se coloquem aí, nós coloquemos as pessoas num patamar superior a nós mesmos, né? Algo difícil, algo que não é inerente de nós temos que nos esforçar para fazer isso, porque nós, como Deus, como seres humanos, queremos ser Deus, queremos sempre estar acima, queremos sempre estar superior às pessoas, né? Mas temos que ter esse sentimento de humildade. Versículo 4, ele vai falar também: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, não temos que ficar pensando apenas em nós mesmos. Não temos que ter as atitudes apenas voltadas para nós mesmos. Temos que pensar também no próximo. Temos que ter atitude em prol do próximo. É essa atitude que temos que ter. É isso que temos que fazer. E aí ele vai colocar o maior exemplo de todos, que é o nosso Senhor Jesus. Versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então o Senhor Jesus, ele esteve conosco, nós vamos ver isso aqui, se tornou um humano e ele abriu mão, né, se esvaziou, nós vamos ver também no versículo 7, ele vai falar isso. Ele abriu mão dos poderes, de tudo aquilo como um ser humano, né, que foi. Então ele deixou de... Um Deus não poderia sentir dores, ele como ser humano sentiu dor. Sentiu fome, sentiu sede, né? Então, todo esse sentimento, né, o Senhor Jesus teve, todos esses sentimentos ele teve, ele
deixando a condição de Deus, se tornando um humano, ele já mostra para nós o maior exemplo de humildade. Ele poderia ter colocado para o pai, eu morro, né? Mas eu quero ir como um rei. Se for para morrer, eu vou morrer, mas eu vou morrer de uma forma digna. Eu vou morrer de uma forma como um herói. E não foi isso que o Senhor Jesus fez. Olha o versículo 7. Vamos lá, versículo 7. Antes se esvaziou, como nós já colocamos, né? Ele se esvazia de toda a sua glória, toda a sua majestade. Então ele abre mão de toda essa glória, toda essa majestade, para se tornar um de nós, para ter um sentimento de humildade, uma atitude de humildade do nosso Senhor Jesus. E muitas vezes nós não conseguimos abrir mão em prol do próximo, nem às vezes dos nossos pensamentos e das nossas opiniões, daquilo dos meus interesses, eu não abro mão. Então nós temos que pensar nisso. Ele abriu mão de todas essas coisas, ele se esvaziou totalmente, toda a glória, toda a honra, toda a majestade que ele tinha, ele abre mão, se torna um de nós, e não se torna um de nós para ser servido, para ser honrado, não, ele se torna como servo. Ele vem para nós como um servo. Ele não vem para nós como um rei. Ele se coloca na atitude de servo. Quando ele vem aqui à terra, ele é um servo. E aí essa atitude dele leva a ele a se tornar um homem. Além de servo, um homem. Para um Deus, é a maior de todas as humilhações. E é um sentimento que ele tem de humildade, de se colocar de uma forma inferior para que possa aí, nós vamos ver mais para frente, obedecer o Pai. Mas ainda ele se esvazia, ou seja, ninguém esvaziou o Senhor Jesus, ele mesmo se esvaziou. Aí ele se humilhou, ou seja, ninguém o humilhou. Ele se humilhou. Ele escolheu fazer isso em prol, como nós já dissemos, a obediência do Senhor e de nós mesmos. O Senhor Jesus escolheu fazer assim. Ele se esvazia, ele se humilha, né? E se humilha sendo obediente até a morte. E aí ele se torna humilde, ele se esvazia, ele se torna um homem e ele morre. E ele não morre de uma morte qualquer, como nós já dissemos lá, uma morte heróica, uma morte que possa se tornar aí algo que fosse destaque. Não, o destaque aqui é negativo. Se há um destaque na morte do Senhor, ele é negativo. Porque a morte de cruz, e Paulo destaca isso, era a morte mais desprezível, mais humilhante que tinha. Era a morte na cruz. Inclusive na própria lei de Moisés, era considerado maldito, anátema, quem fosse pendurado no madeiro. Esse foi o nosso Senhor Jesus. Isso foi o que ele passou. E aí no versículo 9, nós estamos vendo todos esses versículos dentro da percepção da humildade, ele vai ter um outro sentimento. Paulo vai destacar aqui mais uma atitude de humildade, porque ele faz tudo isso, ele obedece ao Pai, e aí ele se humilha, ele se esvazia e ele se exalta? Não, o Senhor Jesus jamais se exaltou. Foi Deus que o exaltou. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Então Deus o exalta. O Senhor Jesus não se exalta. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos um sentimento de humildade, nós temos atitudes humildes, mas em prol da nossa exaltação. O que nós queremos no final, que está intrínseco dentro da gente, muitas vezes, é a autoexaltação. Nós queremos nos exaltar. Muitas vezes eu vou elogiar, ou eu vou fazer algo para o próximo, se colocando numa posição inferior, mas no final, no nosso coração, nós queremos a exaltação. Nosso Senhor Jesus, totalmente ao contrário disso, ele não se exalta, ele se humilha, ele se esvazia, e o Senhor o exalta. E o coloca, no versículo 10, um nome, no versículo 9 ainda, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, essa atitude do Senhor Jesus fez com que Deus o colocasse um nome acima de todos os nomes. Que todos vão se ajoelhar, todos. Não é só aqueles que o servem, que o aceitaram, mas todos. Aqueles que não serviam, aqueles que não criam, também vão se ajoelhar. E no final, mais um exemplo da humildade do Senhor Jesus destacada por Paulo.
aqui toda a língua confesse, né? Então, no versículo 10 ele vai falar para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra. E no 11 ele vai continuar, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do próprio Senhor Jesus? Não, para a glória de Deus, Pai. Tudo que o Senhor Jesus fez, tudo que ele fez, todas as suas atitudes, nunca foram voltadas para si mesmo. Sempre foram voltadas para outros, para o Senhor Deus, para o Pai, em obediência, e para nós, como o nosso Salvador. Então, que nós tenhamos esse sentimento de humildade, que nós tenhamos essas atitudes de humildade, de abrir mão de muitas coisas, muitas vezes, em prol do próximo. Abrir mão dos meus pensamentos, abrir mão daquilo que eu quero, muitas vezes, em prol do próximo. Para nos exaltar, não. Para a exaltação do nosso Senhor. Para a exaltação do nosso Deus. Isso é o que nós temos que fazer. Foi isso que o Senhor Jesus fez. É esse exemplo que temos que ter. Que Deus possa nos abençoar, possa nos encorajar a viver uma vida humilde, cada dia mais, tendo como espelho, tendo como exemplo o nosso Senhor Jesus. Deus nos abençoe e nós vamos orar agora. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma manhã. Obrigado, Deus, por mais uma vez o Senhor nos mostrar aqui, ó Deus, através da Tua palavra, lições, ó Pai, que temos que ter, onde nós temos que ser humildes, ó Pai, temos o sentimento igual ao Teu Filho, que veio, morreu por nós, e que em nenhum momento, ó Deus, se exaltou, em nenhum momento quis, ó Deus, a exaltação para si mesmo. Que nós tenhamos isso em mente, que nós tenhamos isso intrínseco em nós, para que possamos, ó Deus, ter sentimento como este, para que possamos, ó Deus, amar ao próximo, colocar o próximo até mesmo superior a nós. Obrigado, ó Deus, por tudo, nos dê um dia de paz, e que o Senhor nos acompanhe e nos guarde. Em nome de Cristo Jesus que eu oro sempre. Amém. Deus abençoe a todos, um bom dia.